Shalom, shalom, a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Eu sou o professor Aquino. Peço a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu comentário, seu joinha aí, para que nós possamos cada vez mais continuar fazendo esse trabalho, porque isso nos estimula muito. Eu preciso muito da sua inscrição, preciso muito do seu comentário, do seu like, né? Já quero agradecer aos 117 inscritos. Depois eu vou nomear cada um para que eu possa agradecer nominalmente. E o vídeo de hoje, mais delonga, nós vamos falar sobre fé. Será que quando a gente nasce, nós já nascemos com a nossa fé? Ou existe uma influência da cultura, do costume, em nossa fé, em nossa crença? Porque é uma diferença muito grande em crer e ter fé. Porque a fé, ela remove montanhas. Mas não é aquela fé de, eu tenho fé que vou conseguir isso. O crer não é o acreditar. Muitas pessoas acreditam que Jesus, Yeshua, ele nasceu, ele veio realmente ao mundo, morreu, foi morto, sepultado, ressuscitou. Ele acredita, mas o crer é acompanhado do obedecer. A fé é acompanhado pelos atos, pelas suas ações, porque a sua fé sem ação, ela é morta. Não adianta de nada. Você me mostre a sua fé sem nenhum ato, sem nenhum um ato de bondade, sem nenhuma ação, que eu mostro a minha fé pelos meus atos. Meu irmão, mas as obras não salvam. Sim, as obras não salvam, mas elas acompanham aqueles que têm fé. Porque se eu digo que tem fé e não tenho obras para apresentar, a minha fé ela é morta. Ela é morta. Depois nós vamos falar sobre o que realmente Yeshua, Jesus, pregou e pediu para que aqueles seguidores dele fizessem. Se eu digo que eu sou um seguidor de Yeshua, se eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho que viver como ele mandou que nós teríamos que viver. Então nós vamos começar vendo Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que o apóstolo, escrevendo uma carta à congregação messiânica que se encontrava em Roma, e muitos dos romanos estavam aceitando Yeshua, a fé judaica, que eles não tinham ainda, porque a Bíblia ela foi dada aos judeus, e dos judeus ela veio para o mundo. Como no milênio, nós vamos ver que eu vou fazer um vídeo sobre o milênio, o reino milenar, que está se aproximando, toda lei sairá de Israel, de Jerusalém. Toda lei virá de Jerusalém, e é lá que Jesus e Yeshua vai governar, aqui na terra, com nações aqui na terra. Então Romanos 10, 11 diz que a fé vem pelo ouvir. Então tem que ter alguém que leve a palavra de Deus. A principal coisa que tem que ter num seguidor de Yeshua, num seguidor de Jesus, é ouvir. Ouvir a palavra. Eu um dia fiquei um pouco decepcionado porque eu tinha o hábito de sempre entregar literatura lá no centro, aqui em Mossoró,
E um dia eu entreguei uma literatura a uma mulher e ela disse, eu pensei que era dinheiro, mas é isso. E eu fiquei muito triste. E quando cheguei em casa, Deus falou comigo, olha, não foi a você que ela rejeitou a mim. Tem muitas das horas que eu desanimo e digo, eu não vou mais gravar, não vou mais fazer esses vídeos. Mas se eu deixar de fazer, eu sei que Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas eu tenho que ter esse entendimento que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e é necessário que para alguém escute, alguém fale. Então eu estou me colocando no lugar de atalaia para levar a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 29, alguém pergunta a Jesus qual é os grandes mandamentos, porque nós temos que obedecer uma lei, porque nós pertencemos a um reino, esse reino tem lei, tem estatutos. Eu sei que nem todas as leis são para nós, quer dizer, para aqueles que não são descendentes de judeus, mas entre nós, especialmente no Nordeste, tem muito descendente de judeu. Você vê isso pelos costumes, porque os nossos primeiros colonizadores eram judeus. Então alguém chega para Yeshua, Jesus, e diz, qual é o grande mandamento? Os maiores mandamentos que eu tenho que seguir? E Yeshua vai dizer, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Mas por que Jesus disse um? As traduções trazem único. Não existe um Deus único. Tem várias religiões, tem vários deuses. Agora o Deus de Israel, que nós cremos, é um. Não tem mais de um Deus. Não tem um segundo Deus, um terceiro Deus. Só tem um Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Esse é o Deus de Israel. É o Deus que enviou seu Filho para nos dar a salvação. Mas salvação de quê? Salvação da morte eterna. Nos livrar da morte eterna. Porque você tem uma escolha a fazer. Tem muita gente que diz, não interessa isso, não interessa a religião, porque quando eu morrer, Deus faça o que quiser em minha alma. Olha, não é Deus que vai fazer o que quer com a sua alma, não. É você que está fazendo. Você que tem que fazer a escolha. Só tem dois caminhos. Ou você ouve a palavra de Deus, aceita o sacrifício de Yeshua para a remissão dos seus pecados, tem sua vida transformada, é necessário. Não é só botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja, não. Tem muita gente aí na igreja que naquele dia Deus vai dizer, eu nem te conheço. Mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome. E ele vai passar, pegar o livro, e vai passar lá as folhas do livro, procurando. Não, mas você não está escrito aqui no livro da vida. Seu nome não está aqui, eu não lhe conheço. Você não pertence a esse aprisco. Você é de outro rebanho. Não é desse aqui. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. E eu conheço as minhas ovelhas. Então é necessário que você escute a palavra de Deus, que você entenda a palavra de Deus e que haja uma transformação na sua vida. Que nasça realmente, você nasça de novo. É o que ele disse a Nicodemos. Se o homem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ele não vai fazer parte do reino de Deus. Esse nascer de novo é uma nova mudança. São novas atitudes. Ele diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não minta mais, não levanta falso testemunho, acolha os pobres, as viúvas, os órfãos, não tenha seu coração preso em tesouro aqui na terra, porque o caixão que você vai lá, ele não tem um cofre para você levar. E a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Esse é um nascer de novo. Então o primeiro mandamento é esse. Ouve, ó Israel, Adonai é o nosso Deus. Adonai é um. Então o nosso Deus tem que ser Adonai. Não pode ser outro Deus. Os gregos têm um panteão de Deus aí, de deuses. Paulo encontra até um Deus desconhecido lá. Em João capítulo 10, versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha de Yeshua, ouve a voz dele. Ouve a voz dele. Tem talvez, eu não sei, talvez tenha até alguém que abra meus vídeos e diz: mas esse velho conversando besteira, eu vou lá ouvir isso. Porque não é ovelha de Yeshua. Não. Não é não. E tem muita gente, eu vi um sermão de um padre da Canção Nova, eu aplaudi aquele padre de pé. Ele disse: olha, não adianta esse negócio de missa de sétimo dia, de 30º dia, ou mesmo de um ano, de corpo presente, se o cara tem a vida toda desregrada. O cara tem a vida toda desregrada, morre com a vida toda desregrada, não aceita Yeshua. Aí vai, simplesmente por causa de que mandou celebrar uma missa, ele está colocado no reino de Deus. Eu aplaudi aquele padre de pé. Tinha que ser pregado isso. E você vê isso pregado nas igrejas, a transformação? Você vê pregando essa transformação, que você trate bem a sua esposa, que você trate bem os seus filhos, que você não adultere? Ouve a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Seguir a Yeshua é você obedecer aos mandamentos de Yeshua. É você obedecer à lei que Yeshua obedecia. Não é você anular. A morte de Yeshua não anulou a Torá. Pelo contrário, a Torá veio confirmar a vinda de Yeshua. E ele prossegue: e elas me seguem. E ele nos dá a vida eterna, e nunca hão de perder, e ninguém as arrancará da minha mão. Então a vida eterna daqueles que seguem a Yeshua nunca vão perder, e ninguém vai arrancar da mão dele. João capítulo 10, versículo 16 diz: e ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Que ovelha é essa que não era daquele aprisco? Onde é que ele estava pregando? Em Israel. Então ele tinha outras ovelhas que não eram de Israel. Eram os gentios. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, aqueles que não são israelitas, aqueles que não são judeus, também fazem parte do mesmo rebanho, através do enxerto em Israel. Se nós formos enxertados em Israel, o que é o enxerto? Você pega um galho de uma árvore, de uma laranja, por exemplo, e faz um enxerto num limão. E aquela laranja, ela vai viver da seiva, como se fosse do sangue do limão, dos nutrientes do pé de limão. Então nós vivemos dos nutrientes de Israel. E onde é que está o nutriente de Israel? Na Torá. É na Torá, é de lá que nós tiramos. Mateus capítulo 7, 24 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a pratica, não é só ouvir, é praticar, botar em prática na sua vida,
Jesus compara ele com um homem prudente, que foi edificar uma casa e edificou na rocha. Veio o vento, não derrubou, veio a enchente, não derrubou. Mateus 13, de 18 ao 23, também nos fala sobre isso, né? Mateus 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Essa é a salvação, vida eterna. Mas para quem é a vida eterna? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, no Pai, no Eterno, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte é o salário do pecado. Aquele que está em pecado vai receber como recompensa a morte eterna no lago de fogo. Aquele que aceitou Yeshua, acreditou na sua palavra, creu naquele que o enviou para o salvar, não há condenação para ele. Ele não vai ser julgado mais para ser condenado, não. Ele passou da morte para a vida. Não terá mais morte. Que o Senhor vos abençoe, fique com essa palavra, guarde no seu coração e a pratique, para que possamos ter vida e vida eterna. A vida eterna, você vai viver eternamente, você não vai mais morrer. E você vai viver com corpo. Vai haver a primeira ressurreição. Quando acontecer a primeira ressurreição, a vinda de Yeshua, ele vai governar por 1000 anos aqui na terra. Nós vamos governar com ele em corpo. Em corpo. E depois dos 1000 anos acontecerá a segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios. Aí eles vão para o julgamento do trono branco. E lá serão abertos todos os livros, inclusive o livro da vida, para provar que eles não estão escritos no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo, junto com Satã, seus anjos. Você quer isso para você? Eu acredito que não. Então que você escute a palavra de Deus, coloque em prática e tenha vida eterna. Fique na paz do Senhor.